Olha, todo grande projeto chega naquele momento decisivo, né? A hora de pegar meses e meses de trabalho e transformar tudo numa apresentação. Uma apresentação de impacto. Então, é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Como sair do plano e chegar no pitch, fazendo com que todo aquele esforço realmente vale a pena e brilhe lá no final. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? O plano está ali, prontinho, brilhante. E agora? O que fazer? Depois de suar tanto, como é que a gente garante que essa ideia vai ser passada para frente com a mesma força, com a mesma paixão com que ela foi criada? É isso que a gente vai desvendar. Então, vamos lá. É importante entender que a apresentação não é só mais um item para riscar da lista de tarefas. Pensa nela como o grande finale, sabe? É o clímax. É aquele momento em que meses de trabalho se transformam numa história. E essa história precisa, mais do que tudo, convencer. Para pensar um pouco. Semanas, talvez meses de trabalho duro. E tudo isso se resume a um único momento. Um momento só. É uma chance única de convencer, de mostrar o valor de todo aquele plano. A pressão, claro, é alta. Mas a oportunidade de brilhar, essa é maior ainda. E essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Dá uma olhada, isso aqui não é coisa que se faz da noite para o dia, de jeito nenhum. A gente está falando de um processo que vai, olha só, da semana 9 até a 28. É um caminho longo, metódico, e a apresentação final é o ponto alto, é a culminação de tudo isso. Beleza. Agora que a gente já entendeu o peso e a importância desse momento, vamos para a parte prática, mão na massa. Como é que se prepara para transformar esse plano num pitch vencedor, um pitch que realmente convence? Bom, primeiro de tudo, o que é um pitch? Não é uma apresentação tradicional, longa, cheia de detalhes. Pelo contrário, pensa no pitch como um resumo super poderoso. O objetivo aqui é ser rápido, objetivo, e a palavra-chave é essa, convincente. Tudo isso num tempo bem curtinho. E quando a gente fala em curtinho, é sério, 6 minutos. Só isso. Esse é o tempo máximo. E sabe o que isso faz? Força a gente a ir direto ao que interessa, a focar no que é essencial de verdade. Cada segundo vale ouro. Então vamos lá. As regras do jogo são bem claras. 6 minutos no máximo. O formato tem que ser de pitch. É preciso usar uma ferramenta visual como o PowerPoint. E o objetivo é um só, convencer. Olha, essas restrições não são para limitar, viu? Elas funcionam como um filtro, que força a mensagem a se tornar a sua versão mais forte, mais potente. E como é que o sucesso de um pitch é medido? Basicamente por esses 4 pilares aqui. Porque não adianta só a ideia ser boa. A apresentação tem que ter coerência, a mensagem tem que ser super clara, o visual precisa ser de qualidade e, talvez o mais importante de tudo, quem está apresentando tem que mostrar que domina o assunto. É essa combinação que passa confiança. Ok, vamos em frente. Agora, quais são aqueles elementos do plano que precisam estar cristalinos no pitch? Quais são as bases, os pilares estratégicos que sustentam o projeto inteiro? A gente começa com a pergunta mais importante de todas, a pergunta fundamental, porque, sério, sem uma resposta bem clara para isso aqui, todo o resto do plano meio que perde o sentido. E a resposta é essa: definir os objetivos. Eles são a base, o alicerce de tudo. E precisam ter 2 coisas: ser claros e, principalmente, mensuráveis. Pensa assim, se não dá para medir, como é que a gente vai saber se deu certo? É isso que transforma um simples desejo numa estratégia de verdade. Vamos para a próxima pergunta-chave. Afinal, com quem exatamente a gente está falando? Porque não dá para atirar para todo lado, né? Um plano de marketing que tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. A precisão aqui é fundamental. E aí que entra a segmentação de público. Sabe aquela ideia de dividir para conquistar? É exatamente isso. Quando a gente identifica e entende os diferentes grupos de consumidores, a gente consegue criar mensagens muito mais diretas, muito mais eficazes, que realmente falam a língua das pessoas certas. E para fechar essa sequência de perguntas estratégicas, essa aqui é crucial. Nenhuma marca existe sozinha, num vácuo. É vital saber qual é o seu lugar no mercado em relação a todo mundo. A análise de posicionamento é como se fosse um GPS do mercado. E o mais legal é que ela não mostra como a empresa pensa que é vista. Ela mostra como os consumidores de fato enxergam a marca. E entender essa percepção é o segredo para descobrir onde estão seus verdadeiros pontos fortes e fracos. Muito bem, o pitch foi feito, a apresentação acabou, mas calma, o processo não termina aí.
Na verdade, uma das partes mais valiosas de tudo isso está só começando. E o ponto é exatamente este. A apresentação não é o ponto final, é o começo de uma conversa. O pitch não é um monólogo. O feedback que a gente recebe depois dele é tão valioso quanto a apresentação em si, às vezes até mais. Basicamente, esse feedback vem de dois lugares diferentes. Tem o feedback do especialista, de um gestor, por exemplo, que vai olhar a parte mais técnica, a coerência, a estratégia, se tudo faz sentido. E tem o feedback dos pares, dos colegas, que traz uma perspectiva fresca, a visão de quem está vendo aquela ideia pela primeira vez. Os dois são importantíssimos. E assim a gente fecha esse ciclo. Porque o objetivo final de tudo isso não é só fazer uma apresentação bonita. É sobre aprender, crescer e evoluir com o processo. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. O verdadeiro ouro está na reflexão sobre a jornada completa, desde lá do comecinho do planejamento até o último feedback recebido. No fim das contas, os verdadeiros ganhos são estes aqui. É sobre identificar o que foi excelente, entender onde dá para melhorar e, o mais legal, transformar o conhecimento teórico em algo prático, de verdade. É isso que prepara para a vida real, para o sucesso de verdade. E para a gente fechar, fica essa provocação. O pitch terminou, mas será que o trabalho acabou ou ele está só começando? Pensa bem, com um plano validado e cheio de feedback, o verdadeiro trabalho, o de colocar tudo em prática, está só no início. A apresentação foi só a porta de entrada. O que vem depois é o que vai definir o sucesso de verdade.